Olá, boa noite. A notícia e entrevista hoje, Renato Meirelles. Ele é o presidente do Data Popular, um instituto de pesquisa especializado nas classes C, D e E. Já esteve aqui no programa em outubro do ano passado, tem 35 anos e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil. Boa noite, Renato. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos os telespectadores da Rede TV. Obrigado por ter voltado aqui ao programa, sou muito grato. Renato, se alguém tinha dúvida de que essa onda de protestos mudou o Brasil, esse último final de semana a gente viu aí uma pesquisa do Datafolha mostrando que a presidente Dilma Rousseff perdeu 30 pontos na sua popularidade, ou seja, 57% para 30%. Perdeu 27 pontos naquele índice de ótimo bom, em apenas 3 semanas. Ela é a principal autoridade, isso chacoalhou a classe política. Mas eu pergunto para você, antes da gente entrar no impacto que vai ter na política, na eleição do ano que vem, tentar entender o que está acontecendo, assim, nunca no Brasil você teve tanta gente na rua, com tantos protestos, protestando contra tanta coisa, né? Pergunta fácil para você. Por que isso aconteceu, Renato? Olha, quem souber exatamente os detalhes disso pode ser candidato a presidente da República. O que a gente está vendo é que existia há algum tempo um certo sentimento de insatisfação em diversos setores da sociedade. E no momento em que a economia estava boa e que a popularidade estava alta, a classe política se distanciou dessa realidade e não quis dar ouvido. A gente identificou nas nossas pesquisas alguns sentimentos. Um primeiro mais ligado a reivindicações concretas. Nós estamos falando aí do primeiro pessoal do passe livre, né? São pessoas de uma elite intelectualizada, são os filhos do que se convencionou chamar de classe média tradicional, que na verdade são as classes A e B, que tinha uma bandeira concreta e um motivo para ir para a rua. Existia um segundo momento, que foi quando a polícia agrediu, e não tem outra palavra, a polícia agrediu os manifestantes. Naquela quinta-feira, dia 13 de junho. Exatamente. Naquele momento em que se deu tiro em jornalista, em que se fez na Avenida Paulista e no centro de São Paulo aquilo que sempre se faz nas periferias das grandes cidades. Se reprimiu com muita violência, né? Com abuso policial. Com total abuso policial, e se criou nesse momento um grande sentimento de revolta. Um sentimento de revolta em quem é mais politizado e em quem não é mais politizado. Vem falar, olha, a vida não está legal, tem algum problema acontecendo, só que não venham me dizer que eu não posso protestar. E isso levou um contingente gigantesco de pessoas na rua para as outras manifestações. Para entender, então, a redução das tarifas foi ali o estopim. A gasolina na fogueira foi a repressão policial no dia 13. Não tenho dúvida nenhuma. Se a gente compara não só o perfil dos manifestantes, mas a quantidade de gente na rua antes e após as manifestações policiais, foi o momento em que o caldo entornou. Você tem no dia 13 aqui em São Paulo essa ação forte que o Renato lembrou, de abuso policial, uma quinta-feira. Aí na segunda-feira, dia 17, aquela massa vai para a rua e assusta a classe política. Assusta a classe política, denuncia o quanto que... a imprensa também. A classe política, a imprensa, e denuncia o quanto que a classe política está distante da realidade cotidiana dessas pessoas. O que aconteceu? O Passe Livre acabou sendo um movimento, sim, de catarse, o que não quer dizer que vai acabar. Porque, e todas aquelas pequenas manifestações, pequenas insatisfações que estavam presentes, encontraram hora, data e local para se concentrar, e é isso que a gente passou a ver no Brasil. E você acha, Renato, que isso vai continuar, isso vai ter fôlego, ou seja, no que isso aí vai dar? Olha, a insatisfação vai continuar e vai ter fôlego. Isso não significa que as passeatas vão continuar e vão ter fôlego com esse mesmo valor. Por uma questão muito simples, você precisa ter quem organiza. A organização horizontal é fantástica porque permite com que as pessoas consigam ir de um lugar para o outro sem as organizações formais. Isso é um grande passo para a democracia. Sobre todos os aspectos, é muito positivo as passeatas que estão acontecendo no Brasil. Agora, na medida em que você começa a fragmentar um conjunto de bandeiras e você não tem alguém, que o Passe Livre cumpriu esse papel no início, que agende as manifestações, isso começa a enfraquecer o movimento. Ele não abre espaço para tudo, ou seja, radicais de direita, radicais de esquerda, aí já não vira uma geleia geral? A gente, olhando as passeatas, pesquisando, a gente encontrava pessoas falando fora Feliciano, do lado de um cartaz falando Dilma Sapatão.
qualquer um pouco mais politizado sabe que são coisas incompatíveis do ponto de vista político, e estavam lá, no mesmo local, movimentando uma revolta meio coletiva. Então, qual que é o perfil desses manifestantes? Você tem, assim, uma coisa preponderante, ou seja, eles são politizados, não são? A grande maioria, ela é de direita, ela é de esquerda, ela é de centro? A grande maioria não tem muita noção do que é esquerda ou direita. O que a gente vê é que existe uma revolta contra a classe política como um todo, né? E uma crise de representação. Então, a questão não é ser a favor da Dilma ou contra a Dilma. A oposição à presidência da República é a outra face da mesma moeda. E o problema está na moeda. Ou seja, ela é a autoridade principal do país, ela acaba pagando uma conta maior? Sem dúvida nenhuma, por ser a maior autoridade do país, o maior símbolo do status quo que está aí, ela paga essa representação. Agora, se a gente for olhar o motivo das revoltas, ou o conjunto de invasões, por exemplo, de prefeituras que a gente encontrou no Brasil inteiro, elas são de todos os aspectos políticos, de quem faz a oposição e situação a presidente da República. Sendo que o prefeito acabou de ser eleito, ou seja, se tem alguém que poderia ter um colchão político para não sofrer essa oposição, seriam os prefeitos. Já perderam esse colchão. E já perderam claramente. Por quê? Porque o problema não é contra o governo A, B ou C, o problema é contra a classe. O PT se assusta muito, o PT gosta de falar, olha, a classe C é um mérito do governo Lula, tantas pessoas emergiram, né, saíram, ascenderam socialmente. E essa classe C, a gente vê vídeos na internet. Então, tem até um que você me indicou muito interessante e tal, que você vê que a classe C, ela protesta contra o aumento de impostos, acha que o político é salafrário, fala de corrupção, fala de transporte público, ela coloca tudo naquele caldeirão ali. Eu pergunto para você, e eu me lembro que na entrevista que você deu aqui no ano passado, você falava do papel do jovem como formador de opinião, né? Esse formador de opinião, ele não reconhece, por exemplo, que da classe C, especificamente, que melhorou de vida no governo Lula, ele não é grato ao governo Lula? O que a gente tem visto é que como ele não passou fome, ele não sabe quais foram as profundas mudanças que efetivamente aconteceram no Brasil nos últimos anos. E ele julga isso como um mérito dos pais deles, que trabalharam. Eu lembro que a gente conversou no nosso último programa, isso está mais atual do que nunca, que é uma sensação de que, ok, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar adiante. E que, portanto, a discussão hoje do âmbito político e de desenvolvimento do Brasil se passa com a lógica do futuro e não com a lógica do legado. Nós divulgamos uma pesquisa recentemente que mostra que, quando a gente pergunta para os jovens quem é o responsável para que o país melhore, para que ele melhore, 53% desses jovens falam eu. Depois vem Deus, depois vem a família, depois vem lá com menos de 3% o Estado brasileiro. Os políticos. Os políticos. Ou seja, se ele chama para si a responsabilidade sobre a melhora da vida dele e sobre a melhora do país, mostra que começa a existir no Brasil um tipo de protagonismo jovem que há pelo menos 2 décadas a gente não via no nosso país. Agora, como organizar isso? Porque você falou, se é uma coisa horizontalizada, há dificuldade para organizar, há uma forte rejeição aos partidos políticos. E a gente sabe que numa democracia representativa, são os partidos políticos que fazem a mediação. É verdade. Então, isso tem que ser organizado, ou seja, com uma rejeição aos partidos, isso não pode se transformar em algo perigoso, autoritário também, ou seja, não tem um risco aí disso dar errado? A gente avaliou muito esses riscos lá no Data Popular, isso não existe uma resposta clara para isso ainda, mas a gente viu 2 fenômenos. O primeiro quando perguntaram, o Datafolha perguntou para os participantes das passeatas em quem ele votaria, o Joaquim Barbosa apareceu na frente. 30% na semana, uns 10 dias. Há uns 10 dias atrás. O Joaquim Barbosa chegou e falou, ele é o único cargo que não foi eleito. Só que, ao mesmo tempo, representou uma contestação a tudo que está aí. Então, pelo papel dele no julgamento do Mensalão, e depois ele deu uma entrevista, depois dessa pesquisa, dizendo que não tem vontade de ser candidato a presidente. Mas assusta muito o PT, por exemplo, caso o Joaquim Barbosa queira, né, ingressar na política. Claro, porque o que está tendo qual é a sensação de terceira via que está surgindo por aí. Mas por que a gente não se preocupa com uma crise democrática? Porque nós perguntamos para esses jovens de 18 a 30 anos o quanto que ele acreditava no poder do voto dele para melhorar o Brasil. E 65% desses jovens acreditam muito no poder do voto. Ou seja, ele está separando, sabe que na hora da eleição ele vai poder dar o recado dele. Ele espera poder dar o recado dele. Qual é a situação?
Este é o momento do surgimento de uma terceira via. Se em algum momento for um movimento... Essa terceira via pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode não ser nenhum coisa nem outra. Uma coisa nem outra. Não é uma terceira via ideológica, é uma terceira via de contraponto efetivo ao status quo que está aí. Pode ser um voto de protesto, como nós já tivemos o Macaco Tião há muito tempo atrás, como parte foi o voto de protesto do deputado Tiririca. A insatisfação vai continuar existindo nessa parcela da população Nós vamos brasileira. falar dessa coisa, eu quero entrar no detalhe eleitoral com você, que eu acho que é importante, mas ainda em linhas gerais sobre o que está acontecendo, Renato, a gente viu, assim, teve essa cobrança por serviços públicos mais efetivos. Você falou disso na eleição do ano passado, a gente até discutiu, a gente viu que a questão do Russomano perdeu uma eleição em São Paulo porque ele fez uma proposta para o transporte público de cobrar mais caro de quem fazia o trajeto mais longo. O Haddad foi lá, desmontou e passou o Russomano. Já na prefeitura, o Haddad teve dificuldade de atender rapidamente essa bandeira. Outros falam o seguinte, olha, foi a inflação, a alta da inflação foi um combustível. Eu pergunto para você, os serviços públicos têm um peso maior do que a economia ou é mais ou menos igual? Deu para medir isso? Olha, a gente tem observado que as coisas vão em paralelo, é um conjunto de coisas, que hoje vai da questão do ato médico a questão mais objetivas e concretas. As pessoas não falam a inflação, o que elas sentem é que a vida delas não está caminhando e crescendo na velocidade que estava crescendo antes, e que, portanto, tem uma desaceleração. Ou seja, a confiança dela no futuro. A confiança cai. Quando nós olhamos os dados de confiança do consumidor da FGV, a gente vê que comparado ao ano passado, com o ano, de maio a maio, dá 10 pontos de queda, de junho a junho dá 8 pontos de queda. Então, você vê claramente que a economia, sim, é um fator importante. Mas a gente já teve problemas de crise econômica como que nós tivemos aqui, e tudo bem. Então, só ela não explica efetivamente o que está acontecendo. O fator do transporte é um fator crucial. Por que o transporte é um fator crucial? Porque ele é um serviço público, uma concessão de serviço público que você paga diretamente. E diferente das outras concessões de serviço público, em que você pode xingar a empresa, então você xinga a empresa de eletricidade, você xinga a empresa de telefonia. Com o transporte público, você xinga o prefeito. Você não xinga a empresa de ônibus, efetivamente, você xinga o prefeito. Cai na conta do prefeito. Cai na conta do prefeito. E eles pagam isso a todo momento. Você, sim, tem uma revolta por pagar mais caro para algo que você não desfruta um produto de qualidade. Renato, eu cubro política há 20 anos e nas últimas eleições eu sempre escutei os marqueteiros dizerem assim, a internet não tem esse poder todo. Esse negócio de internet não é o principal é o programa de TV ali, horário eleitoral gratuito, o principal são as alianças políticas. A internet nas eleições, ela ainda é uma arma secundária. Na sua opinião, eles estavam certos ao ter esse diagnóstico e agora mudou e ela passou a ter um protagonismo maior, ou ela vai continuar sendo, se tiver certo o diagnóstico deles, algo secundário? Olha, se tem uma coisa que tem mudado o Brasil, junto com as passeatas, é o papel que a internet joga no cenário da discussão política. Por quê, Renato? Por algumas razões. Primeiro que você tem um processo grande ainda de universalização da internet. Quando você pega Brasil urbano, de 16 a 50 anos de idade, mais de 85% acesso à internet. Assim, o Brasil, no geral, você tem metade de internet domiciliar. Mas Brasil urbano, que acessou a internet nos últimos 3 meses, de 16 anos para cima, a grande maioria acessa a internet. A pesquisa de vocês, de cada 10 jovens ouvidos pelo Data Popular, 7 tinham contas no Facebook, no Twitter ou em outras redes sociais, não é isso? É disso que a gente está falando. E o que acontece? A internet acaba funcionando como uma grande caixa de ressonância para um conjunto de manifestações e consegue fazer uma sintonia fina do pensamento da população. Eu vou dar um exemplo. As primeiras passeatas, um conjunto de pessoas falavam, são os vandaleiros, são os baderneiros, são os vândalos. A polícia bateu, eu apoio a passeata. Rapidamente, as mesmas pessoas que eram contra as passeatas se mudaram de lado numa velocidade gigantesca e foi detectado para a passeata. A internet possibilita ter um movimento horizontal, ou seja, você conseguiu colocar 1 milhão de pessoas nas ruas brasileiras, sem partidos, sem sindicatos, sem igrejas, sem organizações sociais, apenas com uma data e uma boa causa. Agora, a grande mudança aqui da internet, e é isso que os marqueteiros ainda não entenderam de verdade, é porque a internet consolida a era da comunicação bidirecional ou pandirecional.
não existe mais espaço para uma comunicação unidirecional, em que um político salvador da pátria diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer e não ouve esses cidadãos. O que nós estamos falando agora é de um exercício pleno da cidadania. Se a internet, é verdade, torna a manifestação algo mais fácil, torna algo curtir ou não curtir por um lado, por outro lado, obriga as pessoas a todo momento ter opinião sobre tudo. E isso faz as pessoas pensarem, não na profundeza do que era a militância do passado, mas numa abrangência muito maior do que foi há 20 anos atrás. Um instrumento de democracia direta ali. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um instrumento de democracia direta, por um lado, e isso é muito bom. Por outro lado, também é um instrumento em que rapidamente você pode cair numa ditadura do senso comum. Né? Então, a internet, Exato. ao mesmo tempo, é um grande megafone do senso comum. Ela é ferramenta. Ela não está a serviço de A ou B. Ela é um mecanismo de expressão e faz com que, num país de democracia de voto obrigatório como o Brasil, as pessoas que estão na internet passam a se manifestar lá dentro. A sua opinião sobre voto obrigatório? Olha, eu não tenho opinião sobre voto. O que eu acho é que até hoje o voto obrigatório foi um instrumento muito importante para a consolidação da democracia, para acabar com os currais da forma em que historicamente foi feito no processo de redemocratização recente no Brasil. A questão é que como que ninguém gosta de ser obrigado a fazer absolutamente nada, então não é uma coisa fácil de aceitar o voto obrigatório. Mas, para a consolidação da democracia brasileira, não tenho dúvida, tem muitos méritos em cima do voto obrigatório. Ô, Renato, a presidente Dilma Rousseff reagiu ali, né? Ela propôs 5 pactos ao país. Um deles foi a questão da reforma política, que já começou meio torto, uma bola meio torta ali, propondo uma constituinte exclusiva por consulta popular. E na consulta popular, ela se fixou no plebiscito e não no referendo, né? A classe política reagiu, porque ela fez sem combinar com a classe política, então a ideia de constituinte morreu, inclusive, também por avaliações de juristas, contestando se podia ou se não podia. A ideia de plebiscito sobreviveu, mas sobreviveu à custa de uma intervenção muito forte da presidente para enquadrar a própria base de apoio, o próprio PT. Porque muita gente fala, é um assunto muito complexo para você fazer via plebiscito, porque como você vai perguntar, seria melhor o quê? O Congresso aprovar uma reforma e o povo, por referendo, dizer eu quero isso ou não quero. O risco aí é o povo rejeitar o trabalho do Congresso, mas enfim, seria uma forma de fazer uma reforma mais refletida. Pergunto para você, nas pesquisas do Data Popular, eu resumi aqui muito toscamente, muito superficialmente, esse debate. Esse debate interessa aos jovens da reforma política? Olha, a iniciativa que foi feita efetivamente pela presidente da República foi de tentar pautar o que estava no movimento. Como foi um movimento com 50 bandeiras, os cartazes da passeata pareciam grandes páginas do Facebook. Né? Então, cabe tudo, todo mundo opina sobre tudo, o que não é necessariamente ruim, é só uma constatação. Você teve um movimento da mídia tentar pautar qual eram as manifestações e a Dilma tentar colocar uma pauta para trazer o debate para isso. Uma forma de tentar controlar o debate, você achou, de canalizar? Não tenho absolutamente nenhuma dúvida do que aconteceu. Você teve um primeiro movimento, foi de ceder a questão do passe. Responde rapidamente uma coisa. Abaixa o preço, vamos ver o que acontece. Uma segunda movimento de tentar pautar algo que estava indo para todos os lados e a classe política tem uma certa dificuldade de lidar com grandes massas que começam a ter um conjunto de pensamentos próprios como um todo. Deu certo essa tentativa de tentar pautar? Olha, de tentar pautar, deu. A forma de tentar pautar é algo que acaba afastando essa discussão da maior parte da sociedade. Por quê? Porque o conjunto de reivindicações, na verdade, representam pequenos descontentamentos disso. Faltou dizer como que a reforma política pode mudar aquilo que está aí. Falar da reforma política como reforma política é a mesma coisa daquele mecânico dizer que o problema está na rebimboca da parafuseta e ninguém entendeu o que é a rebimboca da parafuseta. Então, faltou dizer, e eu acho que essa discussão é uma discussão que está posta na sociedade, exatamente que tipo de item de reforma política pode ser discutido. Porque aí a discussão fica mais clara, se é plebiscito, se não é plebiscito, se é referendo, como fica essa discussão. E isso a classe política não está sabendo falar para a população. Eu falo classe Se falar, política, o jovem vai se interessar, você acha?
Depende da capacidade que ele tiver de se comunicar. Agora, o que a gente tem é uma classe política que fala para a classe política. E é esse o sentimento que a gente está vendo nas ruas. Né? A gente teve agressão aqui a militantes do PT, o que não custa lembrar, isso é ruim para a democracia. Claro. Bater num militante é tão ruim quanto um policial bater num jornalista, do ponto de vista de construção da democracia, mas se fosse do PSDB, também tinha apanhado. Né? Então, o que a gente está vendo, enquanto o político falar só para político, você não vai conseguir dar uma solução para isso. Nesses momentos, você ter um líder que saiba ser a tecla SAP do mundo político para as pessoas de verdade, e o presidente Lula fez isso com muito mérito durante 8 anos de governo, ele explicava a economia do jeito que o povo entendia, ele explicava a política do jeito que o povo entendia. A ausência de alguém que seja capaz de fazer isso mostra ou alimenta o tipo de revolta que a gente está vendo. A presidente está com dificuldade para fazer essa tecla SAP funcionar? A presidente e a oposição não estão sabendo ligar a tecla SAP para falar para essa grande massa de pessoas que estão na rua. Renato, licença um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o Renato Meirelles.